e chegamos ao capítulo 45 do livro do Gênesis. José conta quem é. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum dos empregados egípcios estava ali quando José contou aos seus irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram tudo e a notícia chegou até ao palácio do faraó. Que legal! O faraó soube de José com seus irmãos. José disse aos seus irmãos: "Eu sou José, o meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e José continuou: "Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de trazer... Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para a terra do Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele, do cofre real. Sou o administrador do tesouro do faraó. Eu sou o governador da economia de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda-lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador da economia de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gósen, na região de Gésen, e assim ficará perto de mim com o melhor que a terra do Egito pode te proporcionar. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor. Eu garantirei o Senhor, a sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Os meus irmãos são minhas testemunhas pessoais. Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui na terra do Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou copiosamente. Que alegria! Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até ao palácio do rei do Egito. E ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. E me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras da terra do Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui da terra do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será de vocês. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem.
Também lhes deu roupas novas. Mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e, na hora de partir, José aconselhou: não briguem pelo caminho. José sabia os irmãos que tinha. Eles saíram da terra do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, seu pai. Então lhe disseram: José está vivo, meu pai. José está vivo. Ele é o governador da economia de todo o Egito. É ele, aquele semita que está salvando a terra do Egito, fazendo uma administração econômica extremamente eficiente, eficaz e efetiva. É ele, é José, o teu filho. José não foi despedaçado pelas feras do deserto. José não foi despedaçado pelas feras do deserto. José está vivo e é o governador da economia do Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega! O meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo quanto antes de eu morrer. E que felicitação, que congratulação! Que felicidade! História de José do Egito. E chegamos ao capítulo 46. Mas a releitura tratou apenas dos capítulos 43, 44 e 45. 43, 44 e 45 do livro do Gênesis. Dos princípios da formação do povo hebreu. Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Maravilha! É isso, moçada da Escola de Campeões. Avancemos. Viva a literatura, viva o letramento cultural, viva Jesus, o ser perfeito de Deus, viva a Escola de Campeões. Expandamos a nossa capacidade de leituramento. Escrevamos, leiamos, meditemos, assim como meditamos, até porque ler é um ato de meditar, escrever é um ato de meditar e refletir em pensamentos é um ato de meditação. Temos cerca de 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Mas menos de cerca de 1 bilhão de seres humanos executam com plenitude a leitura, a escrita e a capacidade de reflexão. Precisamos ser leitores vorazes, escritores vorazes e temos de botar o nosso equipamento intelectual para funcionar. Maravilha! A história de José do Egito nos traz sabedorias de que o melhor trabalho é aquele trabalho feito com zelo. Então, leiamos com zelo, reflitamos com zelo, pensemos com zelo, escrevamos com zelo, que nós utilizemos o nosso equipamento intelectual com o melhor zelo, porque nós somos vasos santos de Deus. Que Papai do Céu nos capacite cada vez mais, que tenhamos boa e excelente semana na paz do Senhor, na paz de Deus, em plenitude, acessando o reino de Deus, o reino de paz, o reino da plenitude do Espírito Santo de Deus. Que tenhamos corações conectados com o coração do Espírito Santo de Deus. Viva a literatura! Viva Vidas Secas de Graciliano Ramos! Estamos com esta leitura também como frente aberta na Escola de Campeões.